Gravar. Pronto. Então, iniciamos aqui o nosso encontro do dia 19/2/25, toda quarta-feira. E aqui já estão as nossas amigas Estela, Maris, a Silvana, já estão presentes. São 8h12, 20h12. Então, nós vamos começar, então, a nossa gravação. E depois já abrir aqui o tema para a gente já trocar experiências, né? Olhar o ponto de vista do outro e, quem sabe, assim, todos nós, né, crescermos como pessoa, aliviando dores, desatando nós, resolvendo dúvidas, mudando paradigmas, quem sabe, né? E é assim que a gente acredita que é possível evoluir, tá bom? Então, vou pedir então a vocês esse minutinho de concentração. Vou tentar aumentar aqui um sonzinho aqui para a gente. Dona Odete está entrando e nós vamos então separar aqui, já ir se acomodando, né? Quem estiver no sofá, então, já tente ficar confortável, sentadinho, com os pés, as plantas dos pés no chão, se possível, as mãos aqui viradas para o alto. Podem fechar os olhos. Vamos começar uma prática de respiração mais profunda, bem devagarinho, né? Vão sentindo o corpo, os ombros, os pés, as pernas, os braços, os dedos. Não é um alongamento, apenas um relaxamento. Então procurem, tá? Estar bem confortável, bem calminho, diminuindo o batimento cardíaco, fazendo, né, gestos aqui, trabalho com o músculo do rosto, né, a fim de aliviar, tirar, né, aquela tensão do rosto, das sobrancelhas, né, dos lábios, né. Tente internamente, né, eu sei que sorrir é um bom remédio, mas, né, não ficar com aquela expressão fechada, e sim, né, alivia ela, solte os maxilares, tente ter um semblante, um ar assim bem tranquilo, bem pacífico, tá? E nesse momento em que eu estou falando, né, aí na tela mental de vocês, Cássia, seja bem-vinda, na tela mental de vocês, então tente buscar aí um cantinho, um local na natureza onde você agora gostaria de estar. Um ambiente debaixo de uma árvore, num gramado, olhando aí para a vegetação, os insetos, os bichinhos da natureza, na praia, de frente com o mar, no topo de uma montanha, enfim, no local onde mais você gostaria de estar nesse momento, próximo a Deus, próximo a os nossos irmãos maiores. E dentro desse sentimento, né, dessa leveza de paz, então vamos fazer uma prática respiratória até para ajudar aí a gente equalizar as nossas energias e também mentalizando aí os nossos guias, os nossos anjos da guarda, para que possam aí nos auxiliar, nos intuindo, nos dando compreensão, discernimento, para que a gente possa desenvolver o nosso diálogo do grupo no dia de hoje. Então, vamos fazer a prática em 3 vezes, tá? Dentro desta prática, eu vou pedir para que vocês comecem a respirar pelo nariz, bem profundo, tá? Contando 5 segundos. Ao final, você retém com os pulmões cheios e conte também 5 segundos. Após, vagarosamente, você exala, tá? Esvazie os pulmões, o abdômen, contando também 5 segundos. Ao final, já com os pulmões vazios, retenha também
por 5 segundos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa prática a partir de agora. Todos apostos, então vamos inspirar. Muito bem. Ainda sem abrir os olhos, nesse estado de paz, de tranquilidade, com a mente vazia. Então vamos mentalizar aqui Jesus, Maria, seus anjos da guarda, seus guias, para quem conhecem, e vamos pedir a eles então que nos auxilie nesses trabalhos no dia de hoje. Para quem quer fazer uma oração, vou deixar aqui alguns segundos para que possam fazer um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Quem não quiser, pode apenas ficar em silêncio. Bem, então vamos abrir aí os nossos olhinhos, vamos retomar aqui a nossa posição, cada um no seu lar, no seu local. Seja bem-vinda, Cássia, seja bem-vindo, Dona Odete, seu José Morelli. Espero que todos estejam bem. Isso. Cássia, pode usar o chat, se quiser usar o áudio, pode também, tá bom? Fique à vontade. Também Dona Odete, também José. Bom, então muito obrigado aí pela presença de vocês mais esta semana. Apesar de eu bater um papo aqui com a Estela e a Silvana um pouquinho antes, tá? Nesse momento, então, como sempre, eu vou deixar um espaço aqui para vocês, né, que querem trazer algum tema para a gente discernir, desenvolver ele no dia de hoje. Então, tá aqui o chat, ou quem quiser abrir o canal de voz aqui, pode nos sugerir aqui um tema para que a gente venha desenvolver. Caso vocês não tenham, eu sempre tenho aqui preparado um tema para a gente dialogar. Então vamos lá, vou tomar uma aguinha enquanto vocês pensam aí. Bom, então, como vocês não escreveram e também não falaram nada, então vou trazer aqui um tema que há pouco tempo, antes de começar a nossa live, eu abri o nosso evangelho, né? E me veio aqui uma informação
que eu acho que tem tudo a ver com o comportamento humano nos dias de hoje, tá? Então é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem aqui uma máxima de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito. Apesar de ler aqui, né, eu acho que não vou ler, vou resumir para vocês, até para a gente ter uma hora de aproveitamento, né? Jesus aqui, nesta máxima, acabou, né, falando aí aos seus seguidores que bem-aventurados seriam aqueles que seriam os pobres de espírito. Quando disse isso, Jesus quis se referir às pessoas simples e humildes, e não pobres de alma perdida, nem tampouco pobres financeiramente ou pobres fisicamente. Ele quis sim dizer que serão os bem-aventurados aqueles que trabalham, se comportam na humildade e na simplicidade. E aí, para expor esse pensamento, ele também acaba elucidando, né, nesse trecho, que, infelizmente, quanto mais o homem adquire conhecimento, né, e principalmente intelectualidade, mais, né, o ego dele também cresce a essa medida, transformando o ser humilde e simples para um ser mais soberbo, mais arrogante, né? E pior ainda, julgador, né? Que a pessoa simples, né? Por ter não ter tanto conhecimento intelectual, muitas vezes ele deixa de julgar as pessoas no seu comportamento. Mas aquele que se considera sábio, que se autoavalia e que acha que está num patamar acima das outras pessoas, tende a se comportar dessa forma. E, lamentavelmente, quando a pessoa atinge esse grau, né, de autovalorização, né, os ouvidinhos e os olhos deles começam a ficar tapados. E, infelizmente, né, não em seus comportamentos não permite com que essa pessoa manifeste não só a humildade, como também a simplicidade de viver. E o que eu acho muito interessante nesse tema, né? Nós estamos vendo aqui uma sociedade que dá muito valor às pessoas que têm conhecimento intelectual e desvaloriza as pessoas que têm alto grau de conhecimento de sabedoria. E eu gosto de fazer uma distinção entre intelectualidade e sabedoria, tá? Porque dentro dessa capacidade humana, né, que pode ser desenvolvida em conjunto, tá? Tem muita gente intelectual e também sábia, tá? Mas é muito difícil você ver uma pessoa que não tem intelectualidade, tá? Não ter sabedoria. É um pouco esquisito, mas isso acontece, tá? A gente tem diversos exemplos na sociedade onde a gente tem pessoas aí que a gente, de certa forma, consegue. Obrigado, Cássia. A gente consegue observar que muitas vezes o trabalho que ela faz, né, a vestimenta que ela tem, às vezes até a forma de se expressar, né, no seu vocabulário, ser de baixo, eu posso dizer assim, baixo conhecimento, né, aquela pessoa fala meio acaipirado, né, muitas vezes com português bem errado, né, e a gente traduz isso dentro da nossa consciência como uma pessoa ignorante. E isso é uma enorme falha que a gente comete, né? Porque nós confundimos a ignorância, tá, com a falta de capacidade, né, e de potencial que a pessoa tem de sabedoria, né? E esquece, inclusive, né, que para, né, podemos dizer assim, né, Deus, a nossa criação,
os nossos espíritos mais elevados de luz, os extraterrestres da fraternidade branca, para todos o que importa, tá? É o nosso conhecimento moral, que é uma lei ética, podemos dizer assim, né? Universal, tá? Quando eu digo universal, dentro desse ambiente aqui universalista, eu quero dizer que, né, livre de raças, de cores, de sexo, tá? Ela é algo transcendente. Então, quando essa lei universal, que não vê essas barreiras menores, tá? Todos esses seres se comportam da mesma forma, numa grandeza de atitude, mais do que grandeza de vocabulário, né? Sabendo nós que quanto mais elevado o espírito e mais elevado a criatura, menos ela utiliza essa potencialidade que a gente tem aqui chamada de boca, né? A coisa mental, né? Então, os espíritos mais elevados, de certa forma, se comunicam, né? Quase que boa parte de forma intuída para nós e completamente para os seres mais elevados, que algumas raças que a gente já conhece aí, né? Pleidianos, arturianos, né? Que já demonstraram em suas manifestações se comunicarem telepaticamente, né? Não querendo fazer um polo ao outro, mas esbarra, né? Também numa outra máxima de Jesus, né? Que nós temos que tomar muito cuidado com a língua, né? Que a nossa língua ela é muito, né? Que eu posso dizer assim, ela fere demais, né? Ela é uma arma muitas vezes quando não bem conduzida, né? Ela é uma faca molada, né? Então, e o que Jesus acaba dizendo, né? Que é muito complicado porque nós seres humanos temos que vigiar não o que entra nos nossos ouvidos, mas sim o que sai de dentro de nós, né? Então, essa nossa expressão, né, sem controle dos nossos sentimentos interiores, pode muitas vezes cometer os erros que eu estou falando sobre esse tema, né? Ou seja, pessoas altamente intelectuais, mas cometendo falhas grotescas dentro do campo moral, né? E muitas vezes, ao subjugar pessoas que entendem ser menores intelectualmente, né? Estão aí, nesse sentido, com palavras, né? Humilhando, agredindo, espizinhando, sendo preconceituosos, né? Etc, etc, etc. E isso tem a ver conosco, né? Nós aqui que estamos na nossa busca de sabedoria, muitas vezes a gente acaba lendo, acaba, né? Conhecendo pessoas cultas e a gente acaba absorvendo isso e é algo que eu vejo que, pelo menos o meu guia, né, me trouxe esse tema hoje para compartilhar com vocês nesse sentido, né? Que dentro do orar e vigiar também tem esse autocontrole nosso, onde nós é que precisamos também nos vigiar, não só nas nossas atitudes, né, na nossa língua, no que a gente fala, né, e muitas vezes no tratamento com as outras pessoas, né? E é aí que a gente tem que eu posso dizer assim, né, olhar essas máximas, né? Porque quando Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espíritos, né, são os humildes e os simples, isso quer dizer que se você não tiver em sintonia com esse tipo de vibração de humildade e de simplicidade para as coisas, dificilmente você terá uma ascensão. Não vou nem dizer que você vai ser ascensionado. Você, na verdade, né, vai estar numa vibração menor do que esse que você julga, por incrível que pareça. E existem aí alguns, né? Eu acho até que Chico Xavier deve ter comentado alguma coisa sobre isso, mas tem aí Laércio Fonseca, existem outros, né? Geraldinho, enfim, né? A Medeiros também, que acaba comentando, né? Que do outro lado, né? Wagner Borges, né?
Do outro lado, em projeção astral, muitas vezes aqueles que têm o privilégio de visitar as colônias até se surpreendem, porque lá acabam se deparando com seres que já estão num nível mais elevado que nós e que aqui na Terra seriam pessoas que a gente chama de invisíveis, né? Quem são essas pessoas invisíveis? São essas pessoas que, dentro do nosso conceito, elas não existem. Por exemplo, né? Quando você vai num pátio de alimentação, né? Hoje tem o tal do self-service, né? Num shopping center, né? Ninguém se preocupa com aquela pessoa que está limpando as mesas, está recolhendo a sujeira, né? Se você olhar o comportamento humano, muitas pessoas desviam daquela pessoa, mas sequer olha para o rosto delas. Mas só se lembram que elas existem a hora que ela quer a mesa dela limpa. Então, essas pessoas que são os faxineiros, né, que você desvia da pessoa, mas você não olha quem é essa pessoa, você não vê o rosto dessa pessoa, né? Você não cumprimenta essa pessoa, nem que for pelo olhar, né? Repare num ambiente de muita circulação de gente, é aí que você começa a ver realmente a maioria das pessoas, né, não enxergam essas pessoas que têm atividade menor, ou melhor, atividade mais simples, né? Mesmo entrando no banheiro público. Quando você entra no banheiro público, sempre tem, às vezes, né, alguém lá cuidando do papel, ou cuidando de passar um pano, tudo. Quantas pessoas ali passam por aquele servente, né, aquele servidor, e nada. Nenhum, né, nem aquele um joinha, nada, não se expressa, né? Então, né, dentro desses relatos, aqueles que têm a oportunidade, né, em mediunidade ou em projeção, se deparam com pessoas que estão lá em situação muito mais elevada que muita gente que é intelectual. E aí eu faço um gancho aí com o filme Nosso Lar também, né? Você vê que no momento em que André Luiz era um médico bem-sucedido, né? Quando encarnado, né? Ele foi resgatado com seres que já estavam na colônia Nosso Lar, em situação bem mais privilegiada, e na vida na matéria, sequer foi um doutor. Então, isso nos comprova, então, que essa máxima que Jesus coloca, ela é certa. E se ela é certa, e se realmente, né, o nosso caminho de retorno após desencarnar é esse, então por que a gente ainda, né, não se vigia e não muda as suas atitudes e os seus hábitos no dia a dia, né? Comentamos, acho que na semana retrasada, né, Estela, Silvana, que nós falamos sobre um pouco, né? Será que eu vou habitar a nova Terra, né? Será que eu vou ter a chance de reencarnar na Terra já transitada para, né, de prova e expiação para mundo de regeneração? Será que eu vou ter, né, aquela senhazinha para poder retornar? E aí eu até comentei, né? Sabendo que na nova terra, cuja lei não será mais prova e expiação, e sim de regeneração, é óbvio que os espíritos que vão habitar esse planeta Terra, que é esse aqui, terão que ser espíritos regenerados, ou seja, espíritos arrependidos de terem, né, deixado de trabalhar para o bem ou feito, né, falhado, ter feito coisas erradas, mas que tiveram a chance de habitar essa nova sociedade. E se nós tivermos essa sociedade neste planeta Terra aqui, já mais elevado, será então que a gente vai conseguir se comportar por quanto tempo nessa nova Terra, tendo essas mesmas atitudes de não enxergar uma pessoa que faz uma atividade simples, por exemplo? De não querer ouvir uma pessoa só porque ela está falando um português errado. Muitas vezes de um sexo oposto, né? Ou muitas vezes pela cor da pele dela. Ou quem sabe, né? Alguém aí tem alguma garantia que na nova Terra serão somente os humanos que habitarão? Será, por exemplo, que os nossos bichinhos aí, os gatinhos, né, os cães,
E por que não a vaca e a galinha? Será que, né, o nosso governador não permitirá, tá, seres mais inteligentes dessa raça, por exemplo? Não que você vai conversar com uma galinha da forma que a gente vê hoje, mas por que não a gente dialogar com um ser, tá, que tem uma aparência de ave, assim como os egípcios retrataram em vários monumentos que estão lá no Egito. Quantos lá, inclusive, são venerados como deuses. E se vocês forem ver, tem pico, tem um rosto, são humanoides com rostos de pássaros, outros com rostos de cães, outros de gatos, né? E se isso já foi retratado numa antiga nação cuja tecnologia e evolução está lá para toda a humanidade enxergar, onde a nossa civilização atual não consegue sequer construir uma pirâmide pequena, quanto mais uma daquela dimensão, quem pode achar que a civilização egípcia que retratou essas figuras em pedra realmente não viram esses seres? Isso quer dizer que nesta nova terra, dentro do ponto de vista do Caio, tá? Que não tem o dom da verdade, eu só estou explanando uma linha de raciocínio meu dentro disto. E eu acredito, sim, que essas manifestações que a gente vê hoje, aqui, na Terra de hoje, de OVNI aparecendo nos Estados Unidos, outro na Europa, não é assim? Será que no ciclo da nova Terra, onde seres que estão encarnados, que não estavam no bem, desencarnaram e não retornaram, e só aqueles que estão no bem, no caminho do bem, podemos dizer nós, voltaremos? Por que não, ao invés de a gente avistá-los aí só sobrevoando, por que não? Eles não se sentiriam mais próximos da gente, inclusive convivendo conosco. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. E dentro dessa linha, mais uma vez, né, já aqui dada essa máxima por Jesus, né, adianta o que esse seu conhecimento intelectual, se você ainda não sabe utilizar o seu conhecimento intelectual com humildade ou com simplicidade. E não sei se vocês repararam, mas eu observo muito, né? A nossa vida civil, nosso cotidiano, né? Por conta desses intelectuais incrédulos e céticos, criaram tanta lei e complicaram tanto a vida do ser humano que era melhor, dentro do meu ponto de vista, de não ter criado essas leis. Porque hoje você tem que pensar duas vezes se você pode ou você não pode fazer uma coisa. A gente chega até a uma certa paranoia. Pô, até um ano atrás eu podia, agora esse ano eu já não posso mais. Então, você já começa a entrar em parafuso. Mas peraí, o tempo todo estão inventando regra, o tempo todo estão querendo dizer a nós o que nós devemos fazer. Sendo que todos nós apenas nascemos aqui em sociedade. E apesar aí de ter aí os 10 mandamentos de Moisés, nem precisava estar escrito por ele. A gente sabe que não se deve matar, né? A gente sabe que não se deve roubar. Aonde está isso? Está dentro da gente. A gente sabe que tem que ser piedoso, a gente sabe que a caridade é o caminho, né? Tá tudo dentro da gente. Minha mãe que está aqui ouvindo, assistindo, ela sempre falava, não existe um ser 100% mal. Não tem. Isso é uma verdade. Mesmo o cara mal, 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 quem está próximo dele consegue enxergar alguns atos bons. Tudo bem que tem certos comportamentos que são repugnantes, mas por outro lado, muitas vezes vai haver um comportamento muito bom. Por isso vocês têm que entender que em certas comunidades, muitas vezes o cara que é bandidão, para eles é um herói. E na história da humanidade está assim, né? Robin Hood já foi um cara desse jeito, né? Então, quantos não estão aí?
né? Agora, não estou aqui querendo falar se isso é certo ou errado, eu só estou falando que, né, a gente tem que olhar para esses exemplos, né, e olhar os nossos comportamentos. Que esses intelectuais que estão aí em Supremos, tribunais, né, e fazendo um monte de bobagem, e engraçado, gente simples hoje está vendo a burrada que esses caras estão fazendo. Não sei se vocês já notaram isso. Não precisa ser um mestre estudioso em lei para ver a tamanha bobagem que eles estão fazendo. Então, aonde é que está a inteligência na intelectualidade? Eu tenho uma dica, porque eu já vi isso e vivo isso em prática. Quando você tenta se colocar em equilíbrio, equilíbrio eu penso numa corda, né? Quando você quer atravessar de um canto ao outro, tem uma corda e você vai, né? Como equilibrista, você vai por ela, né? Jesus falava, né? Tenta andar em linha reta, né? Escrever reto em linhas tortas, né? Então, seja reto em linhas tortas. É mais ou menos isso a nossa vida. A gente tenta se equilibrar e o melhor ponto de equilíbrio é o que é justo. O justo não é aquilo que é bom só para mim. Muitas vezes, o bom só para mim é ser injusto. Porque se você olhar ao seu redor, se só você está feliz e o resto está chorando, então não é justo. Agora, quando você olha em redor, está todo mundo feliz e você triste, também não é justo. Então, qual é o caminho do justo, né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que trafegar. E dentro dessa linha, né, de equilíbrio, eu coloco essa máxima, que é a simplicidade e a humildade. Porque quando você opera na simplicidade e humildade, ele te ajuda, né? São dois contrapesos. Vamos imaginar aqui a mão? Aqui eu tenho a simplicidade e aqui eu tenho a humildade. Então, quando eu começo a ficar um pouco ser soberbo, né? Ó, ou menos simples, né? Mais arrogante, ó. Então, eu vou descompensando, né? Assim? Então, eu acho, né? Como dica, que essa máxima ela é muito interessante, porque se a gente se equilibrar nesses dois mandamentos, simplicidade e humildade, tá? A gente está vivendo um caminho reto, um caminho de verdade. Se pessoas estão lamentando a sua volta, mas se você olhou suas decisões, espera aí, eu fui arrogante aqui? Não. Eu conversei bem, dialoguei, não litigiei, não briguei, não discuti, fui sereno, fui consciente, fui calmo, não compliquei as coisas, fui simples. Então, eu estou no caminho. Agora, olhem por que que a sociedade está toda bagunçada. As pessoas mais estudadas, podemos falar assim, colégio, tá? As pessoas mais estudadas, elas complicam propositalmente para querer exacerbar-se. E aí, né, aqueles que não têm o conhecimento, não estou falando sabedoria, não tem o conhecimento do estudo que ele tem, né, de certa forma se acha reduzido, se sente reduzido. E aí é onde esses acabam se impondo como se fossem os verdadeiros donos da verdade. E que a gente sabe que não são donos de verdade nenhuma. Que é uma grande besteira, uma burrice por parte deles. Porque, infelizmente, uma das coisas que eu aprendi, que eu comentei agora há pouco, mas não falei, é o quê? A inteligência, ela existe em todo ser humano, independente, tá, de grau de intelectualidade ou não. Poxa, cara, eu vou discordar de você. Tem gente que é burra mesmo. Não existe gente burra. E a gente tem a mania, por exemplo, de subjugar o animal achando que o animal é burro. Não é, gente. Quem tem pet em casa sabe. Às vezes você não falou uma palavra, você olhou para ele e já entendeu. E se ele quiser fazer arte, ele vai fazer arte e vai esconder a arte que ele fez para você e vai ser difícil você pegar ele. E se ele quiser caçar um animalzinho, ele vai fazer o planejamento, vai lá e dá o bote. Quem tem gato sabe disso, quem tem cachorro sabe disso. Então, onde é que está a burrice? Então, se a gente vê isso na linha animal,
Como a gente pode olhar para um ser físico humano, sabendo que existe um espírito da ordem humana habitando esse físico, tá? Como a gente pode pegar e falar que aquela pessoa é burra? Não, ela não é burra, ela não está sabendo utilizar a inteligência dela, só isso. Mas, para poder aqui passar essa dica a vocês, o que eu posso dizer? Todo ser humano é inteligente. No entanto, olha só onde entra o livre-arbítrio. E aí, o nosso Criador realmente é nota mil. Ele não deu poder para nós decidirmos o que nós queremos? Não é isso, livre-arbítrio? Você tem o poder de decidir o que você quer? Pois bem, reparem que as pessoas que estão no bem, e isso é sentimento, tá, gente? É postura. Estar no bem não é falar que eu sou uma boa pessoa, que eu tenho bons atos, não é isso. Estar no bem é aquela pessoa que se sente do bem. E quando você se sente do bem, você já erradica, já pensa antes de falar, pensa antes de cometer uma atitude, se controla, já são pessoas controladas, tá vendo? É pacífica. Eu acho que Jesus também falou, né? Que ainda haveria o dia que nesta terra habitaria somente os agressivos ou os mansos. Os mansos. Quem são os mansos? São as pessoas inteligentes que decidiram viver no bem. Repare que as pessoas, mesmo sem intelectualidade, que são boas pessoas, a hora que você bate um papo ou tem uma prosa que essa pessoa super simples, ela dá uma aula para você. Sério? Muitas vezes aquela tiazinha na roça, né? Aquele senhorzinho lá trabalhando, às vezes até de gari, né? Criou os filhos, tem casa própria. Ele usou a inteligência dele para o bem dele, da família dele, né? E se sente muito bem, se sente muito feliz. Sendo assim, ele não vê necessidade de ser estudioso para ser feliz. E isso também a gente tem que respeitar. Tem gente que não quer estudar porque quer e assume ser feliz assim. Tem gente que é feliz sendo mendigo, sendo andarilho. É o momento dele. E se nosso Criador Deus respeita a todos assim, por que nós que temos uma intelectualidade maior julgamos isso, né? E aí a gente tem que parar um pouco para pensar. Por que pessoas, então, altamente inteligentes e intelectuais cometem uma burrice atrás da outra? Tem gente que você fala assim, tá na cara, mas aquele imbecil, daquele juiz, daquele doutor, daquele mestre, às vezes num ato impensado dele, ele comete uma bobagem tremenda de uma vida inteira. Isso mostra que o ser evoluído, portanto, não é o ser intelectual, é o ser que possui, em primeiro lugar, sabedoria e não precisa ser muito sábio, que inteligência se manifesta livremente quando está no bem. Mas quando a inteligência quer trabalhar no mal, não sei se você repararam, tem que arquitetar. O esforço do neurônio e tudo mais, ele é duplo, triplo até. Porque olha só, quando você está no bem, então você não está nem aí para quem está te julgando, nada, né? Você está vivendo a seu momento. E esse momento, muitas vezes, é um momento verdadeiro. Então, a pessoa simples e humilde está vivendo uma verdade, né? Então, se ele fala errado, pois é, eu não sei falar. Se ele não tem tanta, né? Se não está tão disposto, né? Tão vaidoso, pois é, porque para ele está tudo bem, assim. Ele não se envergonha. Então, quando você não tem esse sentimento de vergonha, de constrangimento, é porque você está vivendo uma vida verdadeira, uma vida simples, né? Respeita a todos,
quem está abaixo, quem está igual, quem está acima, né? Então tá vendo que a paz opera na vida dessa pessoa? Ela não tem nada que venha afligir esse momento dela, então tá tudo bem. Parece até que esse cidadão, essa cidadã aí, é cuca fresca, né? Você já viu que com cuca fresca não acontece nada, né? Não é assim? O estressado, o preocupado, tudo acontece com ele, né? Mas aquele que, não, vai dar nada não, você vai ver. Você vai ver que esse cuca fresca sempre se dá bem, né? Pois é. Muitas vezes, esse cuca fresca, ele tomou uma decisão dele muito sábia. Eu não vou mentir. Eu não vou querer ser quem eu não sou. Eu não vou querer mostrar aquilo que eu não sei. Eu não vou querer tentar falar bonito se eu não sei falar bonito. Tá vendo que essa vida de humildade e simplicidade, né, ela é mais inteligente? Agora, para os nossos interesses, para o nosso ego se sentir bem, assim, para que as pessoas muitas vezes o ame, o venere, né? Ou muitas vezes, né? Tem gente que gosta de puxar saco, né? Tem gente que quer atrair esse tipo de gente, né? Então ele começa a fazer o quê? Né? Ele começa a tentar mostrar uma casca, né? Uma imagem que ele não tem, né? Tem gente, por exemplo, que se endivida porque quer comprar tudo aquilo que as posses dele não permitem, para se mostrar, por exemplo, né? Tem gente que só quer fazer relacionamento com gente com dinheiro, gente pobre não interessa, né? Tem gente que só quer, né, ter relacionamento com gente bonita, gente feia, não. Eu não quero ouvir essa pessoa, não quero nem saber se é uma boa pessoa ou se é uma má pessoa, porque ela é feia, assim? E aí vai, né? Tem gente que não quer conversar com o outro porque a profissão que eu escolhi, né, não vai trazer vantagem. Então, se eu sou, né, formado aqui em uma área, eu só quero conversar com gente dessa área, gente de outra área não me interessa, né? Então, e aí vai. E é dentro dessa intelectualidade que a gente faz as nossas opções, né? Começa com uma, e a gente muitas vezes acaba mentindo para nós mesmos. Não só em tentar trajar aquilo que a gente não é, se comportar em desacordo com a nossa própria natureza, a nossa capacidade, a gente começa a criar algo que é muito complicado. E isso lá, se lá do começo, que chama mentira. Quando a gente começa a criar o nosso castelinho de cartas, né? E a gente está sempre sujeito a um vento, né? Fazer o baralho cair. E é dentro desse ponto que a gente vê, né, que a falta de sabedoria faz com que o ser humano, né, não utilize a inteligência dele e a intelectualidade dele para manifestar na sua maior capacidade, que é no bem. Quando você está na maldade, para passear, tirar vantagem, assim, seduzir. Tem gente que usa da sedução para trapacear, né? Para tirar uma vantagem, assim. A lábia, né? Quando você está nesta linha, que valia tem a sua intelectualidade? Por mais complexa a coisa que você está lidando. Seus atos, infelizmente, não são bons, e por não são bons, não ser bons, você vai ter que se esforçar o dobro, o triplo, para manter e sempre ajeitar aquela cartinha que está querendo cair, né? Você vai lá, corre aqui. E aí chega, né? Parece aquele chinesinho do circo, né? Que tem um monte de prato que ele tem que equilibrar, né? E quando o prato para de girar, cai, né? Então ele tem que toda hora correr atrás de um aqui que está perdendo força, né? Então ele tem que estar o tempo todo fazendo isso. E essa é a vida do mentiroso, essa é a vida do falsário, daquele que quer viver aquilo que não é de fato, né? Então é uma vida complicada. E aí, né, a gente tem que olhar para nós mesmos. Será que nós estamos vivendo uma vida verdadeira ou nós estamos vivendo uma vida complicada? Se a sua vida, se você acha que a tua vida é muito complicada, então pode ser que você esteja nesse caminho. Não porque você é uma pessoa má, mas que você, infelizmente, tem decidido de acordo com o que a sociedade decide. E qual é o problema da sociedade? A sociedade decide pelos interesses próprios, não coletivos. E todos os espíritos de luz, todos os seres,
extraterrestres que trabalham pelo bem, trabalham pelo coletivo, não trabalham para você ou para os seus. Então a gente sempre pede errado, né? A gente, quando pede para Deus, a gente pede para mim, né? E eu tenho uma experiência, minha mãe, inclusive, já viu isso algumas vezes, né? Vez ou outra a gente faz uma fezinha na casa lotérica, né? E eu lembro uma vez que nós estávamos no shopping aqui em Campinas, o Unimart, e tava lá, acho que a Mega Sena acumulada, né? Ah, vou jogar, né? Porque quem não arrisca, na verdade, né? A bolinha nunca vai cair, né? Se não jogou, né? Mas lá tinha uma senhorinha, todo mundo lá, né? Com um monte de jogo, e uma senhorinha, nossa, né? Tantos milhões, foi assim, ela, já fiz as minhas orações, né? E naquele dia eu acho que eu tava meio inspirado, eu dei uma risada para ela, né? Ela achou meio estranho, eu falei assim, que a fila tava grande, né? Falei, para cá e para lá, será que todo mundo fez oração também, né? Falei para ela. Ela olhou assim para mim, assim, daqui a pouquinho ela mudou, o rosto começou a ficar brava, sabe? O que você está querendo dizer com isso? Falei, não, porque o Deus da senhora é um só. Se eles oraram para o mesmo Deus, e se Deus atendeu o pedido de cada um, vocês vão receber o jogo de volta. Pensa numa mulher que ficou brava comigo, gente. Até falei, minha mãe fica um pouquinho na fila que eu vou dar uma andada, que a mulher fechou o tempo ali. Mas não é? Se todos nós somos filhos de Deus, nós somos todos a criação dele, ele nos ama e ele nos quer bem, por que então você quer pedir para que só você se dê bem? Não é meio insensato o que a gente faz? E é dentro desse ponto que eu vejo a questão da intelectualidade versus simplicidade, né? E repare, eu gosto muito de analisar a palavra. A gente costuma rotular, apelidar a pessoa simples de ignorante, né? Aquela pessoa meio xereque, podemos falar, né? Meio ogro, né? Que fala palavrão, né? Numa frase só já falou três, quatro palavrão, né? Você vai ver que muitas vezes no ato dessa pessoa, você vai ver muitos bons exemplos morais, pessoa correta, a fala dela não é boa, fala dela, mas as atitudes dela são retas. Como você vai ver gente falando muito doce, muito bonito, lindo e com atitudes bem desviadas nos seus interesses. E é dentro dessa vista é que nós somos avaliados. Quando nós temos um comportamento de acordo com as nossas atitudes, beleza? Mas quando nós temos comportamentos diferentes, eu não estou dizendo aqui que aquele senhor que fala palavrão está certo. Só estou dizendo que ele não é tão errado pelo aquilo que fala versus aquilo que faz. Também não estou dizendo que aquele que fala certo, bonito e agradável está fazendo certo quando faz o que faz. É o que a gente vê aí. O que é corrupção? O que é desvio aí, valores, né? Que a gente vê nas notícias. Nada mais do que isso. Então, isso tem que andar de mãos dadas, né? O equilíbrio está aí. Seja manso, seja pacífico nas suas palavras, nas suas atitudes. Essa é a forma mais inteligente de aproveitar a nossa capacidade, né? Aí, você imagina, se você também tem uma intelectualidade fenomenal, tem uma ampliação, você está usando todo o conhecimento que você conseguiu. Mas se você não aplicar essa intelectualidade tua nesses atos humildes e simples, então você não vai ver maravilhas. Você vai viver uma vida de conflito, uma vida de divergência. Eu tenho um adolescente aqui, né? Muitas vezes, que fica lá brigando, tentando mostrar que tem razão. E aí, às vezes, eu brinco, né? Tem uma frase clássica, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Vocês já ouviram isso?
Por que que existe essa frase? É uma frase muito sábia, né? Porque muitas vezes, ao tentar defender a sua razão, você perde a harmonia das pessoas, dos seus entes queridos. E sabe por que, infelizmente, né, defender a ferro e fogo a sua razão está errado? Porque a razão todo mundo tem, né? Você já viu um acidente de trânsito? Nada tão grave, mas né, beijou o outro, né? Como minha mãe diz assim, bateu um carro com o outro. A hora que você vai ver, os dois têm razão. Ninguém errou ali, né? Todo mundo é santo, todo mundo tem razão. Não é assim? Assim também é o comportamento em diversas camadas da sociedade. O bandido mesmo, o ladrãozão, você vai ver que ele tem a razão dele. Na razão do ser humano, que eu posso lhe dizer é que o ser humano vai à morte. Quantas pessoas foram queimadas no fogo e quantas pessoas entregaram a vida dentro daquilo que acreditava? Aquilo que acreditava era a sua razão. Isso, essa frase é muito interessante. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? E muitas vezes a sua razão fere a razão do outro. Esse é o grande problema. Então, defender o seu ponto de vista, defender a sua razão, acho que é nobre. Mas impor a sua razão, aí é uma atrocidade. É um estupro, muitas vezes, né? Não é assim? Convicção, né? Intuição, legal. Conhecimento, joia. Mas, infelizmente, se eu ler aqui essa máxima no Evangelho, verá que Jesus diz que realmente aquele que se acha, né, todo conhecedor, né, age por ignorância. E aí a gente tem que prestar atenção na palavra ignorante. Quando a gente fala que aquele ou aquela senhora bruta que fala errado, muitas vezes fala de forma ríspida, ela é ignorante. Não, ela é uma pessoa leiga, uma pessoa que não teve, que a gente pode dizer, né, um ensinamento de bom comportamento. Eu não chamo nem de educação, porque usaram esse nome aí para um monte de coisa errada. Não ensinaram a ela bons modos, por exemplo. Tá? Isso não tem nada a ver com ignorância. E muitas vezes esse bom modos é porque ela não sabe. E como é que você pode ignorar o que você não sabe? Olha a palavra. Se eu não sei, como é que eu ignoro o que eu não sei? Eu não sei. Não sei nada sobre isso. Eu sou um sem noção sobre esse assunto. Eu não posso ser ignorante. Então, só pode ser ignorante aquele que sabe, aquele que tomou conhecimento, que eu posso brincar com vocês, tá? Muitas vezes, o juiz do Supremo, por exemplo, ele sim é o ignorante, porque ele é estudado na área e, infelizmente, está cometendo vários erros pela sua ignorância. E por que ignorância? Ele ignora o que sabe. Ele é letrado, ele é escolado para não cometer esse erro, mas comete. Por que comete? Porque ele ignora o que aprendeu. Então, quando você coloca de lado o aprendizado que você tem, chama-se ignorância. Então, é dentro disso que a gente tem que sempre observar. Será que nós estamos sendo ignorantes ou se nós estamos tendo um comportamento de uma pessoa sem noção ou leiga? Tá bom? E por que que eu falo nós? Porque lá na terapia com a Charlene, muitas vezes acontece aqui, muitas vezes no grupo a gente descobre que pessoas estão sofrendo há anos por culpa. Ah, eu não deveria ter agido assim. Ah, porque eu falei errado. Porque eu não vi o valor que a pessoa tinha. E aí, muitas vezes, no tratamento, né? Quem passou pela Charlene, você vai ver muito ela falar. Mas espera aí, na época, na idade que você tinha, no pouco conhecimento que você tinha na época, você pensava assim? Ah, não, não pensava assim. Mas por que que você não pensava assim? É porque eu não sabia. Eu falei, então tá bom. A desculpa tá aí. Não é algo conveniente. Como é que você poderia tomar uma decisão certa se você não sabia?
É assim que você tem que entender como o espírito de luz nos perdoa e aposta, insiste na gente. E aí você tem que entender por que que o extraterrestre, vendo a gente fazendo, desculpa, uma cagada atrás da outra, ele tá lá, né, descendo lá, saindo do planetinha dele, vindo para cá, ajudando, né, esse bando de ameba, né, chamado ser humano aí, cometendo um monte de erro contínuo, repetitivo, né? Por que que ele está fazendo isso? Porque ele olha para a gente e fala, mas ele não sabia antes. Mas antes ele não sabia. E para quem olha muito essa questão de roda de samsara, karma, dharma, o que nada mais é isso, né? Quando você atinge, você adquire karma, é quando você tem conhecimento que é errado, você faz errado. Opa! Ponto negativo para você. Vamos colocar na tua continha lá no acerto, a hora que você voltar dessa sua vivência aí no planeta Terra. Então, quando você voltar para cá, tem uma marquinha aqui, um pauzinho aqui. Essa aqui foi uma falha sua. Ah, eu não sabia. Tem problema, a memória está gravada na gente, né? Ele só pluga aqui o. Que nem o Avatar, né? Ele pluga assim no ser, assim, ó. Já vem aquela memória emocional, assim, você sabendo, né? Você fazendo com satisfação que você não deveria fazer, né? Aí você vai falar o quê? Opa, o pauzinho tá bem aplicado. Como é que resolve isso? Pois é, agora você volta para a Terra, vai nascer e vai viver o que você fez com os outros. Simples assim. Tô arrependido? Sim, tá tão arrependido que você vai viver agora o que você fez com os outros. Tá bom, meu arrependimento? Não? Então tá, essa é a situação. Bom, 21h08, eu tô aqui, né? Blá, 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 blá. Sei que tá gostoso para alguns, para outros pode ser que não. Então, vou abrir aqui o canal para vocês, se vocês querem acrescentar, se vocês querem me corrigir, se vocês querem me criticar, fiquem à vontade. Aqui no grupo, a ideia é também, tá? Vocês trazerem aí a experiência de vocês, tá? Espero ter ajudado aqui com o meu ponto de vista, podemos dizer assim, tá? A única coisa que eu posso dizer que é certo e é correto, na verdade, é a máxima. Eu ainda não tenho capacidade nenhuma ainda de contradizer tamanha sabedoria, né, que está contido aqui no Evangelho. Então, estou aí na mão de vocês, gente. Estela, Silvana, Cássia, José, Odete, quem quiser falar, a voz é de vocês aí, gente. É só embaixo vocês colocarem aí na ferramentinha aí o áudio, ou se vocês quiserem escrever no chat aqui também. Cássia, apenas agradecer. Ok, Cássia. Eu é que agradeço. Muito obrigado aí pela sua participação. Primeira vez, né? Foi bom aí você me procurar. Vamos lá, Estela. Foi muito bom, Caio. Nossa, você falou foram muitos assuntos, todos relacionados, né, um com o outro, e assim que faz a gente refletir bastante, viu? Sobre tudo que você falou. Que Eu bom. achei bem interessante aquilo que você falou, que a diferença do bem e do mau comportamento, né? A pessoa que é do bem, eu nunca tinha pensado nisso, viu? Realmente, a pessoa que é do bem, ela não precisa planejar a bondade, ela é espontânea, né? Os atos são espontâneos, ela é boa porque ela é boa, né? Enquanto que o mal precisa de um planejamento, né? As Uma pessoas perdem fantasia. muito. Precisa de Pois uma é, fantasia, um eles papel para perdem. representar. Impressionante, eles perdem tempo planejando, né? Fazendo um planejamento de como fazer a maldade de uma maneira perfeita, né? Quanto tempo perdido poderiam planejar para fazer o bem, né? Ou não planejar nada, deixa fluir o bem de dentro de você, né? Nossa, Muitas muito bacana isso que vezes, você falou. eu acho que a gente até é induzido a esse tipo de erro, sabe? Porque a Sim, gente acaba seguindo um arquétipo da sociedade de vestir aham, papéis.
papel no emprego, às vezes papel Verdade. sendo líder, chefe, depois papel de ser pai, papel de ser mãe, papel de ser marido, papel de ser esposa. A gente vai criando essas fantasias e, sem querer, começa a cometer erros. Não porque a gente está É. na maldade, mas quando a gente acaba assumindo esses papéis, a gente acaba, assim, Se trapaceando perdendo, com. eu acho. Exatamente, a gente se perde, a gente trapaceia com a gente mesmo e a gente É, acha que a gente é aquele personagem que a gente criou. verdade. Mas o nosso espírito não é aquilo lá que foi criado. Uhum. Sim, Você vê que perfeito, eu muitos concordo motivos também. de separação, divórcio acontecem na meia-idade, porque o ser humano despertou, ele viu que aquilo que ele é não era aquilo que ele queria ser. Uhum. E a primeira coisa que muitas vezes acontece é o racha no casamento mesmo. Pô, eu tô sendo uma pessoa que eu não É, sou. Eu estou servindo o casamento, eu estou servindo os filhos, eu estou servindo a sociedade, mas eu estou deixando de ser eu, né? esqueceu de você mesmo, né? E, Deixou de infelizmente, ser você mesmo. aí a gente É, tem que dizer o seguinte: a maldade era sua? Não. Mas, infelizmente, a gente começa a descobrir que a sociedade não leva ninguém ao bem. Esse é o problema. É aí que a gente tem que parar para exatamente. pensar agora. Por quê? Porque a sociedade ela não coloca a gente para fazer uma escolha livre. Meio que ela induz a Uhum. gente à produção. Porque todas as Sim, profissões, essa questão de ter que casar, tudo isso aí são formalidades que a sociedade coloca e você vai ver que tem interesse por trás. ah, com certeza, claro. Contratos, né? É. O casamento de hoje em dia não é tão assim, mas no passado o casamento era um grande negócio entre Ah, com famílias. certeza. É, Quando o jovem se apaixonava, né? Não era assim? Era é. negócio de Ainda dote, continua sendo assim né? naquelas famílias do nosso governo oculto, né? Eles ficam entre eles, né? Ali continua, né? Então, no final das contas, o que eu falo é a gente é induzido a esse caminho, que Sim, mesmo eles. não é da É, nossa natureza, não é do nosso bem. não é, claro que não. E aí o que acontece? A gente acaba admitindo, achando que esse é o correto, e infelizmente, muitas vezes a gente acaba sofrendo no caminho, porque acha que o certo, né, que é brigar pela matéria, bens, dinheiro, a gente acha que é o certo. E aí a gente começa a descompensar a balança. E quando a gente descompensa a balança, né, a gente enriquece o físico e vai sufocando, envenenando a alma. É, e um E a outro hora que você motivo desperta, você também fala, opa, seria peraí, o né? ego, né, Caio? A hora que a pessoa, que ela quer o ego dela inflado, né? Ela quer a fama, ela quer o conhecimento, né? Ela quer ser reconhecida, tudo pelo ego, pelo ego, pelo ego. Aí também é um outro problema, né? Todos Também deixa de nós, ser a pessoa que é, realmente, né? todos nós somos pais de um Frankenstein, porque o ego é isso. A gente É, vai, monta a criatura, incentiva ela e depois ela toma a sua frente. O que é tomar a é, sua frente? Muitas vezes você se mete numa encrenca, numa briga, que se você olhar para dentro de você, não era bem o que você queria. Mas por que que você foi entrar nessa briga? Não, porque a sociedade cobra isso, porque o meu casamento cobra, porque o meu trabalho cobra. Você quer é. isso? Ou Não, eu nem seja, porque preciso disso. eu. É, Porque é o dinheiro, é o patrimônio, é isso. Tá é o vendo? E aí, poder. infelizmente, nessas decisões, a gente acaba trabalhando, infelizmente, para as forças ocultas, como você falou. Não é para o Sim, bem. é, Então, é isso aí. você ganha matéria, ou melhor, ganha o que é de César, mas não ganha o que é de Deus. Verdade, Tem um caminho do perfeito. meio? Sim, Jesus disse que o melhor caminho é o do meio. Quando Dê é o que é de aniversário, César e dê o que é de Deus. Do meio. tinha um palestrante lá do E é Kardec. só o caminho de Deus? Faz que nem Jesus, faz que nem Chico Xavier, Madre Teresa, né? Aí abandona a matéria e vai viver só disso. Tem que aguentar, Tá? né? Não dá. Você participou também, né? Palestra Então, o que eu posso dizer? Então, vamos trabalhar no caminho do meio, né? É, melhorando. Que é assim como o esporte, né?
linha No dentro, equilíbrio, como você disse, né? Vamos equilibrar a balança, né? não é o equilíbrio, né? Não é o cordão, né? Do equilibrista. É, é. E no esporte, quando a bola cai na linha, na regra é considerado dentro, não é assim? Aham, Então, quem está na linha está dentro. Então, se eu quero verdade. habitar a nova terra, no mundo de regeneração, se eu estiver na linha, estou dentro, né? Então, não é uma Uhum. boa chance? Oh, verdade, tá vendo? Então, né, não precisa ser 100% Madre Teresa Xavier, não precisa ser, né, um Uhum. imperador, né, decapitador de cabeça, né? Não tinha força a bola, É o ele equilíbrio. É isso aí. botou lá no ataque. Muito bacana, Caio. Bela, muito obrigado pela sua contribuição. Imagina, obrigada a você pelas reflexões. O Samara, Obrigada. A Silvana, Cássia, bom, Cássia já falou, né? Já escreveu, na verdade, o agradecimento. Silvana, quer falar alguma coisa? Final? José, não? Bom, então já estamos aqui 21h18, Campinas agora começou a chover, estou ouvindo trovão aqui. Então, só posso agradecer a todos vocês aqui pela essa noite. Muito obrigado aí por contribuir e tenha um ótimo final de semana e nos vemos aí, se der tudo Obrigada a certo, você, Caio. quarta-feira Foi que bem vem. bacana, viu? Uma Muito boa noite obrigado. para todos. Tchau, gente. Boa noite.